Não existe igreja perfeita e não existe método perfeito. Existe igreja que se aperfeiçoa e existe métodos que se aperfeiçoam. Não é porque a gente começou assim que a gente vai terminar assim. Cada geração é uma geração, cada circunstância é uma circunstância. A gente precisa estar sempre com esse coração disposto a aprender, cara. Isso é uma coisa muito importante. Eu sou um cara que também eu tenho essa característica de querer aprender. Tudo que eu acho que é bom, que eu percebo que é bom, eu quero aprender. O meu irmão, ele foi fazer uma visita Meu irmão mais jovem, ele foi fazer uma visita na Lagoinha. Aí ele foi lá e falou, puxa, eu não gostei disso e disso, daquilo. Eu falei qual assim, Lagoinha? olha, não tem. Guarujá, aqui. Foi no Guarujá? Aí eu falei assim, olha, isso aí, tá. Eu cheguei pra um grupo na igreja e falei, gente, a gente tá atrás, a gente podia fazer isso, né? Não é verdade? Tem que pegar a inspiração. Né? A gente, no evangelho, a gente não olha pra alguém, né? Pô, eu quero pregar igual o fulano quando tá começando ali, né? Eu quero entrar pro louvor, eu quero fazer assim. Tem gente que tem dificuldade, acha que tá 100% certo, tá cego. A pessoa fala assim, não, mas vai parecer cópia e Deus não precisa de uma sombra. Não tem nada a ver. Ali você aprende algo que de repente você não faz, né? E faz do seu jeito, né? Então ter essa humildade. Cara, eu queria que alguém me orientasse. Jesus falou assim, cara, tudo que eu faço porque vi meu pai fazendo. Jesus não tá dizendo, não tô inventando nada, só tô copiando porque alguém já fez. Entende? Então a gente precisa sair dessa caixinha, às vezes, que a gente insiste em ficar, de pensar dessa forma. Pô, mas o cara tá fazendo, pô, vou copiar. Mas você sabe que, pra mim, lembra que eu falei que eu comecei praticamente na pandemia, mas há 5 anos eu já vinha com um projeto na cabeça e toda vez que eu ia fazer, que eu ia dar um start, alguém fazia e eu ficava com receio, falava, poxa, se eu fizer ele vai pensar que eu estou copiando. Você acredita que eu tive essa tolice por quase 5 anos? Toda vez que eu ia fazer, alguém começava algo parecido, eu falava assim, vai pensar que eu estou copiando. Eu participei, todo ano a gente tem um encontro global lá na Lagoinha Matriz. Eu já estou 5 anos, o pastor Márcio, ele jubilou agora, acho que foi no ano passado. Eu peguei 3 encontros globais com o pastor Márcio, de sentar na mesa assim, a gente ter mentoria com ele. Cara, tem muita coisa que a Lagoinha é uma igreja muito criativa. O pastor Márcio, ele recebe pastores, recebia no caso, né, do Brasil e do mundo inteiro que vão na matriz, pastores de igreja grande, para se inspirar. E ele não tem nada patenteado. Poderia algumas coisas até patentear, ele tá aí. Ele manda, cara, tem muito material gráfico, DNA, apostila. Se tu entrar no site da Lagoinha, tu encontra o DNA da Lagoinha, tu encontra o método, a visão do GC. Então, assim, é cultural você compartilhar aquilo que Deus tem confiado a você. Sim, entendeu? Então a gente aprende com todo mundo, cara. Aprende com todo mundo. Não existe, que eu falo, não existe um método perfeito. Até porque existe uma máxima que até o Hernandes Dias Lopes fala, e eu gosto muito, que Deus ele não usa métodos. Deus usa homens ungidos, e homens ungidos escolhem os melhores métodos. Entende? O método bem escolhido é um reflexo de um discernimento de um homem de Deus. Porque nem tudo que eu estou fazendo na minha igreja significa que se tu fizer na tua vai dar certo. Sim. Porque Deus te deu um rebanho. Você tem uma cultura de igreja, você tem uma localização, tudo isso impacta. Entende? Às vezes a pessoa, ela julga todo mundo por igual, não, né? Toda igreja igual, não, todo lugar. Agora, o que dá pra fazer? Por exemplo, tem coisa que a Matriz faz lá em Belo Horizonte, uma igreja de mais de 60 mil membros, uma igreja gigantesca, uma igreja histórica, que eu falo e falo, meu Deus, isso aqui é muito top, cara, isso aqui, que ideia, meu irmão, que eu tenho vontade de trazer, mas a minha realidade qual é? Aí o que eu faço? Eu não posso descartar a ideia. Eu pego aquela ideia, aprimoro ela, diminuo ela, dentro da minha realidade, cara, e não deixo de... Otimiza pra você. Otimizo, né? Pra mim, não deixo de viver ela. Entendeu? Sim. Então, até aquilo que você não consegue ainda fazer em sua totalidade, você pode pegar partes disso, cara, e fluir. E Verdade. fluir. Por exemplo, você mesmo falou aqui pra mim, da história do podcast. É óbvio, se eu perguntar pra você, cara, o que tu tem sonho de podcast? Tu vai mostrar uma infinidade de possibilidades lá pra frente, de equipamento, de tal e tal. Mas como tu começou? Tu começou através de uma ideia otimizada. Você tem um sonho, você tem um propósito, você sabe o que você quer, mas peraí, eu tenho que começar de algo. Entende? Então, se você olhar o primeiro podcast que a gente tem, que é os primeiros reais mesmo, eu até tirei do ar. Mas se você... Mas se você pegar o primeiro que tá no ar,
você vai falar, não, cara... Porque eram testes, né? Se ajustando e tal, teste não foi nem tanto de equipamento, porque quando a gente começou já estava utilizando o mesmo equipamento que na TV, né? Por isso que tanta gente falou assim, puxa, que legal, já logo de cara. Mas cenário, equipamento, microfone, algumas coisas que a gente usava, né? Não, tem cada coisa que você vai falar assim, cara, tem certeza que é o mesmo? Tá lá no canal. Sim.